Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da mentoria imparável. Estamos no mês onde nós estamos falando sobre mindset de crescimento e o tema da aula de hoje é cultivando o mindset de crescimento ao longo da vida. Nós falamos aqui nas aulas anteriores que mindset, né, mudança de mindset, é o mesmo que mudança de mentalidade, mas ele é um pouquinho mais aprofundado porque ele trata na questão da mudança, não só da mentalidade, mas da forma que nós pensamos, né? O mindset é a forma que nós pensamos, é a forma que é a nossa mentalidade. Então, mudar esse mindset é mudar a forma que nós pensamos e a forma que nós vemos as coisas, a forma que nós vemos a nossa vida. Então, nós precisamos cultivar esse mindset de crescimento. Existem dois tipos de mindset, o de crescimento e o de fixo. A gente vai falar um pouco o fixo. A gente vai falar um pouquinho sobre o fixo também. Mas já foi falado nas aulas anteriores, né, sobre a diferença de cada um deles, mas para a gente conseguir seguir e cultivar esse mindset de crescimento ao longo da nossa vida. E a gente está falando também sobre a questão de aprendizado contínuo, né? De continuar aprendendo, que faz parte do desenvolvimento pessoal. Esse aprendizado contínuo, continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, né? Então a gente vai seguir aqui nesse processo. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Certo aí? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Consegue Sim, ver minha tô tela? conseguindo ver tua tela. Então, beleza. O tema da aula é cultivando um mindset de crescimento ao longo da vida. Qual que é o objetivo, então, dessa aula? O objetivo da nossa aula hoje é entender como sustentar esse mindset de crescimento ao longo da nossa vida. Por quê? Todos nós enfrentamos desafios, né? Nós temos os altos e baixos, né? E a gente tem que aprender a sustentar, a manter esse mindset de crescimento, mesmo quando nós estamos em momentos de dificuldades. Então, nós vamos abordar também estratégias práticas para manter-se aberto, né, ao aprendizado contínuo, mesmo diante dos desafios que nós temos aí pela frente e também pelas mudanças. Então, a aula de hoje examinará como ajustar essa mentalidade para favorecer o crescimento constante em diversas áreas da nossa vida. Então, tudo que você aprender aqui, se você colocar em prática, você pode ter certeza que você vai conseguir alcançar resultados na sua vida. Por quê? É, a mudança, ela depende do que nós vamos fazer com o nosso mindset. Aliás, a mudança de mindset, a mudança de mentalidade, é o que vai originar todas as mudanças que nós precisamos para desenvolver a nossa área, as nossas áreas da nossa vida e também para alcançar os nossos objetivos. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor esse processo aí. Deixa eu só passar aqui. Então, qual que é a definição aí de mindset de crescimento? O mindset de crescimento é a crença de que as habilidades e a inteligência podem ser desenvolvidas ao longo do tempo através de esforço. Então, a grande diferença é essa. O mindset de crescimento, ele valoriza esse aprendizado, essa persistência, né? Quem tem um mindset de crescimento entende que se eu me esforçar, se eu correr atrás, se eu fizer aquilo que precisa ser feito, eu vou conseguir as mudanças necessárias. Porque eu estou crescendo. Eu gosto de falar do crescimento de 1% todos os dias, né? Porque fica muito mais leve, muito mais fácil quando a gente consegue crescer o nosso 1%. E a gente não precisa se esforçar para mais do que isso. É 1% que você melhora todos os dias, já é o suficiente para você gerar um grande resultado na sua vida. Agora, imagina se você tiver um empenho muito maior e conseguir crescer muito mais do que o seu 1%. Mas digamos que você esforce o mínimo possível para você crescer 1%. Terá um impacto muito grande na sua vida. Então, é por isso que eu sou dessa linha ali de crescimento contínuo, de aprendizado contínuo, de sempre estarmos aprendendo, sempre estarmos se desenvolvendo, e é possível. Eu posso crescer, independente da minha idade, independente do que eu já fiz, independente dos meus erros, independente das minhas falhas, independente de qualquer coisa.
eu sou capaz de me desenvolver, eu sou capaz de crescer, eu sou capaz de sair do lugar, desde que eu me esforce, né? Já a mentalidade fixa, ela assume que as habilidades são imutáveis. Ou seja, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e vou continuar assim, e o meu resultado vai ser esse, e tá tudo bem, e o que acontecer, aconteceu, o que não aconteceu, não aconteceu. Esse é o mindset, a mentalidade fixa, né? O mindset fixo. Então, o mindset de crescimento ao longo da vida envolve abraçar o aprendizado contínuo e ver desafios como oportunidades de aprimoramento. Eu sempre tenho falado para vocês aqui, né, que independente da situação que você esteja vivendo, independente do que está acontecendo com você, você pode aprender. Pode aprender com a situação, pode aprender com seus erros, pode aprender com as suas falhas, pode continuar se desenvolvendo, desde que você tenha consciência do que está acontecendo e você pegue e utilize isso ao seu favor. Então, essa é a grande diferença aí dessas duas mentalidades, né? Desses dois mindsets. O primeiro ponto aqui importante para a gente entender, e essa aula vai estar dividida em 4 passos, e esse é o primeiro, é a adaptabilidade e a flexibilidade cognitiva. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos desenvolver uma capacidade de adaptação. Então, nós sabemos que o mundo está em constante mudança. Se você parar para observar algumas coisas de 5 anos atrás, 10 anos atrás, há 12, 13, 15 anos atrás, nós não tínhamos a comunicação pelo WhatsApp. Ela foi se tornar comum já para a maioria das pessoas, se eu não me engano, 2012, 2013. 2013 acho que ficou mais acessível ainda. Mas a gente não tinha comunicação com WhatsApp, pelo WhatsApp. E hoje a gente não fica sem, né? O WhatsApp veio e desbancou as telefonias, né? As redes de celulares. Porque hoje você precisa de um chip apenas para você ter o número para você cadastrar no WhatsApp e para você ter, de repente, seus dados móveis. Mas já tem aí uma programação para que você não precise mais do número de telefone e você utilize o e-mail. Então, daqui a pouco, você já não vai precisar mais de uma operadora para você acessar o WhatsApp. E hoje, praticamente, a gente resolve tudo pelo WhatsApp, né? A gente tem os contatos ali, conversa com as pessoas, faz chamada de vídeo, faz chamada de áudio, grava vídeo, enfim, faz um monte de coisa ali pelo próprio WhatsApp. Hoje a gente tem salas dentro do WhatsApp que atendem até 32 pessoas. Pode fazer reunião, você pode fazer chamada em grupo com grande quantidade de pessoas. É uma evolução, é um processo de crescimento, né? Que até pouco tempo atrás não existia. Então essas mudanças elas vão acontecendo. Nosso mundo ele está em constante mudança. E as pessoas que têm o mindset de crescimento, essas pessoas são capazes de se ajustar às mudanças. Esse é o grande passo. E é o que vocês estão aprendendo dentro da mentoria. Eu acredito que a maioria de vocês já tem essa mentalidade esse mindset de crescimento. Porque vocês estão buscando, vocês estão aqui nas aulas, vocês estão assistindo, vocês estão colocando em prática. A gente tem algumas reuniões estratégicas durante a semana, vocês trazem os problemas, a gente discute em cima dos problemas, a gente vai trazendo solução, buscando se desenvolver e buscando crescer. E a maioria de vocês tem se desenvolvido, tem crescido ao longo desse ano que nós passamos junto, né? E esse é o processo, né? Entender que nós somos capazes de nos ajustar diante das mudanças. E essa adaptabilidade cognitiva, ela é a capacidade que nós temos de aprender a novas abordagens, né, novas coisas que vão chegando aí, ajustar algumas estratégias ali, em resposta às informações novas que a gente tem, que a gente cria o nosso planejamento, e aí o que que acontece? A gente precisa se adaptar para as novidades, né? Até o Lucas mesmo, a gente teve uma reunião esses dias, estava bem... a agenda estava bem lotada, né, Lucas? Os compromissos estavam bem... tava bem pegado mesmo o negócio. Aí a gente conversando, eu falei para o Lucas, olha, eu estou usando aqui uma inteligência artificial dentro do WhatsApp e essa inteligência artificial está me ajudando bastante a me organizar em relação à minha agenda. E hoje eu fico bem descansado mesmo, porque eu marco o compromisso ali e depois eu fico bem tranquilo e ela vai me avisar depois. Me ajudou bastante. E pelo que eu tenho acompanhado, o Lucas também tem ajudado bastante, né, Lucas? Sim, foi uma mão na roda mesmo.
né? Até fiz um comentário esses dias atrás com um amigo meu, eu falei, olha, ou a gente aprende a lidar com as inteligências artificiais, ou a gente vai ser substituído. Por exemplo, essa questão da secretária no WhatsApp, que é o que você me passou, né? É algo que pode roubar o trabalho de alguém hoje. Muito fácil. Então a gente tem que estar se adaptando constantemente mesmo. Exatamente, tem que estar se adaptando. E aí vai surgindo, por exemplo, compromissos, né? Às vezes você não tinha tantos compromissos assim e tal, mas o cargo que você ocupa, né? O que você está fazendo hoje já foi exigindo. Por exemplo, né? Antigamente eu não me preocupava com agenda, não tinha nem por que ter agenda, porque o que eu fazia não requeria agenda. Aí com essas mudanças todas, tudo que foi acontecendo, escrever o livro, palestra, treinamento, mentoria, horários, reuniões todos os dias, um monte de coisa acontecendo, compromissos, isso, aquilo, exigiu que eu me adaptasse e que eu criasse uma estratégia. Então, a princípio, eu criei uma estratégia, fui lá para a agenda manual, não me adaptei muito bem à agenda manual, criei uma planilha no Excel, usei por muito tempo. Depois eu fui gravando meus compromissos. Só que às vezes dava alguns BOzinhos nessas gravações que eu tinha na cabeça. Né? E aí tinha a planilha lá, que às vezes acabava não alimentando, e aí surgiu essa inteligência artificial que conversa comigo no WhatsApp, e aí eu fui me adaptar para entender como que ela funciona, para explorar o melhor dela, para ela poder me ajudar. Então, essa adaptabilidade cognitiva, né, que é a capacidade que a gente tem de aprender novas abordagens, ela tem que ser muito bem usada ao nosso favor. Então, a gente tem aquele planejamento, tem aquelas metas definidas ali, tem os objetivos a serem alcançados, e a gente tem que ver o que, que a gente pode utilizar, né, da tecnologia, das coisas novas, do que está acontecendo, o que está dando certo para um, está dando certo para outro, e ver o que, que eu posso fazer, como que eu posso me desenvolver, como que aquilo pode me ajudar. Eu não posso ficar fechado dentro do planejamento. Não posso ficar amarrado ali e falar assim, não, eu fiz o planejamento assim, agora vai ter que ir assim até o final. Não, eu posso ver que tem recursos, tem ferramentas que eu posso utilizar que pode me ajudar, e aí eu não posso estar fechado para isso. Ah, mas é difícil, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. A gente está falando de crescimento, né? A gente está falando de aprendizado contínuo. Se você pegar aí, como eu falei há pouco tempo atrás, era difícil mexer no celular, mexer em algumas redes sociais. Quem não se adaptou ficou para trás. Tem muitas pessoas hoje com dificuldade. A própria informática, né? Quem não quis aprender informática, eu lembro que a minha primeira professora, ela, depois de um tempo, por causa de formação, ela deixou de ser professora e se tornou secretária. Ela passou num concurso público como secretária e virou a secretária da escola. E eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ela. Ela é de secretária, né, e eu dando aula. E ela não tinha, ela não aprendeu a tecnologia, não aprendeu a computação. E aí eu lembro que assim como ela me ensinou a ler, assim como ela me ensinou a escrever, eu tive toda a paciência de sentar com ela, de ensinar algumas coisas que eu já sabia de informática, porque eu fiz aqueles cursinhos básicos lá de informática, talvez alguns de vocês até vão saber, né? O MS-DOS, o Windows 95, né? Não vou nem contar a idade aqui, mas eu tive esses treinamentos lá no início, lá quando a informática era novidade para todo mundo. Né? Então, eu tive a oportunidade de fazer o MS-DOS, que depois, quando eu terminei o MS-DOS, pouco tempo depois, já não usava mais o MS-DOS. Para quem é programador, ainda usa a linguagem de programação, que é bem parecido, bem semelhante. Mas o curso do Windows 95 me ajudou. E não tinha muita coisa no computador. Não tinha muito o que você fazer. Poucas pessoas tinham internet, mas as coisas foram mudando. Né? E a gente foi se adaptando, a gente foi aprendendo. Quem não aprendeu tinha dificuldade. Então, essa minha antiga professora, que se tornou secretária, eu sempre estava ajudando ela, fazendo as coisas para ela. Até hoje ela já aposentou, até hoje ela lembra disso daí, né? Das coisas que eu fazia e tal. Então, eu ficava fora do horário, às vezes, fazendo coisas relacionadas à escola, a censo, a matrícula. Aí eu fui informatizando algumas coisas, e tal, porque eu tinha esse conhecimento. E aí eu fui ajudando as pessoas que estavam ali. E aí depois, quando eu fui embora, ela já sabia o que ela fazia, ela já se virava lá, mas ela teve que se adaptar também. E na nossa vida é assim, a gente tem que se adaptar. A gente tem que entender as novas abordagens, o que está funcionando, o que não está funcionando, para a gente começar
de repente, encaixar alguma coisa no planejamento, né? E aí isso inclui a habilidade de lidar com diferentes desafios e continuar crescendo, porque os desafios vão acontecer. Nós vamos ter desafios. Nós vamos ter dificuldade no meio do caminho. E às vezes eu vou precisar parar e dar uma olhada no meu planejamento e tentar olhar em volta para ver o que está acontecendo, o porquê que de repente eu não estou conseguindo se desenvolver e o que eu posso trazer para poder facilitar esse processo, para que eu possa ganhar mais com isso, entendeu? Para que eu possa me beneficiar em cima de todas essas coisas. Então é um ponto importante aí que a gente precisa aprender. Deixa eu só trocar minha iluminação aqui. Então vamos lá. O que é a flexibilidade, então? A flexibilidade cognitiva. Uma mente flexível e aberta a novas maneiras de pensar, ela é capaz de abandonar métodos ultrapassados para adotar soluções mais eficientes. Então, a pessoa que cultiva flexibilidade consegue mudar o seu ponto de vista com base em novas evidências, mantendo o crescimento constante. Então, é muito difícil assim você falar com uma pessoa e uma pessoa que de repente já viveu boa parte da vida e ela querer fazer as mudanças. Por quê? Ela acha que ela sabe tudo, porque ela já viveu várias experiências. Só que a gente tem que estar sempre aberto para o novo, a gente tem que estar sempre aberto para a mudança, porque as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo. Eu aprendo. Direto eu estou fazendo um treinamento, direto eu estou conversando com algumas pessoas e eu estou aprendendo. Mas por quê? Porque eu não tenho essa mentalidade fixa, eu aprendi, é assim, assim. Muitas coisas que a gente sabia lá atrás, hoje já sabe-se totalmente diferente. Por exemplo, quantos de vocês ouviram falar que manga com leite fazia mal? E não tomou leite e comeu manga porque tinha medo que fazia mal? Porque lá atrás contou essa história, né? Contou-se essa história e a gente cresceu ouvindo isso, né? Faz mal, faz mal, faz mal. E aí hoje? Hoje a internet está aí e hoje a gente faz uma batida deliciosa de manga com leite. Eu adoro fazer uma batida de manga com leite, né? E é sensacional e não mata. E a gente descobriu que isso era um mito, era uma história que foi contada atrás para que diminuísse o consumo de leite dos escravos. Então tem toda uma história por trás disso, e foi desmentido, né? E aí às vezes a gente tem que parar e refletir para ver se realmente aquilo que eu acredito, se realmente aquela história que me contaram, se realmente daquele jeito que eu estou fazendo é o jeito certo ou se tem outras maneiras, tem outras formas de poder fazer. E a gente está aprendendo o tempo todo. E aí você tem que estar aberto para isso. E essa mentalidade de crescimento, esse mindset de crescimento, ele vai possibilitar com que você enxergue isso, né, e busque soluções mais eficientes para você continuar nesse processo de crescimento. Né? Então, as pessoas que cultivam a flexibilidade conseguem mudar os seus pontos de vista com base em evidências. Né? Tá vendo ali, foi provado por A mais B que aquilo que você tinha como verdade não é verdade. Só que tem gente que fala assim que pau é pedra e a pessoa fica lá acreditando que o pau é pedra e discutindo com todo mundo, aí você quebra o pau ali para mostrar que é um pau, mas ela fala, não, é pedra e vai continuar sendo pedra e eu não vou mudar. Mentalidade fixa. Você acha que essa pessoa vai crescer? Você acha que essa pessoa vai ter resultado? Você acha que essa pessoa vai chegar a algum lugar? Com certeza ela vai ficar reclamando muito da situação. Né? Então, são pontos assim a serem analisados, serem observados, para que a gente possa continuar o nosso processo de crescimento. Mas vamos lá. Segundo ponto é o desenvolvimento, a autonomia no processo de aprendizado. Esse é o nosso segundo ponto. Assumindo a responsabilidade pelo próprio crescimento. Né? Não é segredo para ninguém, sempre tenho falado aqui que a gente tem que assumir as nossas próprias responsabilidades. E a autonomia é uma característica que é essencial para esse aprendizado contínuo. Então, pessoas que têm um mindset de crescimento, elas não esperam que os outros ditem o seu caminho de aprendizado. Elas assumem a responsabilidade de buscar informação, de ir atrás, de praticar novas habilidades, de se aprimorar constantemente. Por exemplo, vocês não precisam ficar presos
só o conteúdo que eu passo aqui dentro da aula. Hoje a gente está falando de mindset. O que eu posso aprender mais sobre mindset de crescimento? O que eu posso fazer para mudar, de repente, o meu mindset? Porque, às vezes, termina a aula, a gente abre aqui para dúvida, para pergunta, às vezes eu fico louco querendo responder, querendo conversar, querendo falar um monte de coisa, e aí, às vezes, vocês não fazem perguntas, às vezes vocês não anotam nada ali para, de repente, vocês fazerem algumas perguntas ou, né, colocar a gente ali numa responsabilidade de ter que trazer resposta na próxima aula. E aí a gente encerra a aula, talvez vocês ficam até com um monte de dúvida. Mas por quê? Porque muitas vezes eu não assumo essa responsabilidade pelo crescimento. E aí é muito mais fácil eu transferir essa responsabilidade do que assumir. E a responsabilidade do crescimento é meu. Eu sempre falo para vocês aqui, do 100% do que vocês vão crescer, no máximo 20% aí é responsabilidade minha. Os outros 80% é responsabilidade de vocês. Então, eu estou aqui toda semana eu estou me disponibilizando com vocês, mas eu não posso fazer a parte dos 80% de vocês. Eu sou responsável pelos meus 80%, né, do meu crescimento, do meu desenvolvimento, porque eu também estou buscando esse aprendizado, eu também estou buscando me desenvolver. Então, eu tenho que assumir também a minha responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade muito grande ainda, porque eu tenho que conduzir vocês. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer acontecer, porque tem mais pessoas que estão dependendo daquilo que eu sei, daquilo que eu prego, né, daquilo que eu ensino, para que elas também possam se desenvolver. Então, existe uma responsabilidade por trás disso, e eu preciso assumir essa responsabilidade pelo meu próprio crescimento, assim como vocês precisam assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento de vocês. Claro, eu tenho acompanhado vocês, eu tenho visto que vocês têm crescido, algumas pessoas até mais, outras pessoas até nem tanto, mas a responsabilidade ela é individual. Quanto mais você buscar, quanto mais você ir atrás, melhor vai ser o seu crescimento, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Então, as pessoas, né, elas precisam assumir essa responsabilidade por buscar informação, por praticar novas habilidades e também se responsabilizar por essa busca. E aí existe algo chamado curva de aprendizado contínuo. Então, com o avanço aí da tecnologia e as mudanças serem rápidas demais aí no mercado de trabalho, é necessário estar sempre atento e aprendendo novas habilidades, porque é o grande diferencial. Hoje em dia, muitas empresas estão levando em consideração pessoas que têm algum treinamento de inteligência emocional. Algumas empresas estão valorizando pessoas que têm treinamento de liderança, têm essa capacidade de liderança, alguma capacidade empreendedora, pessoas que têm empatia, pessoas que têm, como fugiu a palavra aqui, a pessoa que você não precisa mandar fazer, pessoa que faz, tem autorresponsabilidade, é a pessoa que é proativa, esse é o nome. Pessoa que ela é proativa, ela não fica esperando, ela está vendo o que precisa fazer e ela vai lá e faz, ela não fica esperando o chefe, o líder, alguém vir ali direcionar ela. Não, ela já percebeu, ela já entendeu. Então, essa proatividade hoje tem sido levada em consideração por muitas empresas. E às vezes, quando tem um feedback lá dentro da empresa, às vezes o líder, o chefe lá tá ali falando, olha, nós precisamos de proatividade, pessoas proativas e tal. E às vezes você está perdendo uma grande oportunidade por não ser uma pessoa proativa, não ser responsável ali pelo seu processo de crescimento. Então, é responsabilidade nossa estar buscando esse aprendizado contínuo, né? Então, a capacidade de identificar o que é necessário aprender e como se manter atualizado é um diferencial competitivo em um cenário global de mudanças rápidas. Então, você que está ali na empresa, mas está pensando no crescimento, está pensando no desenvolvimento, na capacidade que você tem de se desenvolver, certamente você vai ter oportunidades. Talvez não ali naquela empresa, mas outras empresas podem vir e contratar você, ou você pode sair dali e abrir o seu próprio negócio. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As melhores empresas, vocês acham que as melhores empresas contratam por currículo? No método tradicional, por exemplo, você vai lá, entrega um currículo, eles pegam lá um monte de currículo, vamos chamar aqui para seleção. Vocês acham que eles trabalham dessa forma? Não, eu acho que não trabalho dessa forma.
né? Tanto que a empresa para a qual eu presto serviço hoje, é, um mês depois que eu entrei, eles falaram bem assim, cara, não me importa a tua formação, o que me importa é as tuas soft skills e o que você entrega de resultado. É isso que interessa para nós. É isso que o Lucas falou ali de soft skills, né? As habilidades que você tem. Mas as grandes empresas, elas não estão procurando quem está desempregado. Ela não está procurando quem está desempregado. As grandes empresas, elas fazem o quê? Olha, é o mindset de crescimento. Então, já é grande e ela não vai ficar. Olha o tempo, por exemplo, que uma empresa demora para ir lá contratar alguém, treinar essa pessoa, aí depois essa pessoa começar a dar resultado. Vai um tempo, concorda comigo? Vai um tempo. Então, o que que as empresas que têm esse mindset de crescimento, elas fazem? Nós precisamos contratar. Por exemplo, o Lucas é gestor de projeto. Eu tenho uma empresa, a empresa está crescendo e eu preciso de um gestor de projetos. O que que eu vou fazer? Eu vou lá pegar aquele monte de currículo e encontrar um gestor de projeto lá? Ou anunciar uma vaga de gestor de projeto? Talvez até anuncie essa vaga de gestor de projeto. Mas geralmente a empresa que ela valoriza o que ela tem, o que que ela vai fazer? Quem são as melhores pessoas hoje que são gestores de projetos? Aí vai lá, fulano, 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 fulano. Ah, tem o Lucas ali. O que que a empresa vai fazer? A empresa, ela vai fazer todo um estudo, vai ver todos esses funcionários, qual que se encaixa melhor no perfil delas, e vai fazer mais ou menos um ranking. Então, pô, o Lucas é o que atingiu uma pontuação. O Lucas nem está sabendo disso. Essas pessoas nem estão sabendo disso. Elas veem lá, o Lucas atingiu o primeiro lugar nesse ranking. É o cara que mais se encaixa aqui dentro do perfil que nós estamos procurando. E aí, o que ela vai fazer? Ela não vai procurar aquela pessoa que está desempregada. Ela vai lá no Lucas, que está empregado, que já está desenvolvendo projetos ali na empresa que ele trabalha, e vai chegar para ele e vai falar assim: Lucas, eu preciso de um gestor de projetos. E ela já vai saber quantos que o Lucas ganha, o que que o Lucas faz, qual que é a responsabilidade do Lucas, e ela vai fazer uma proposta para tirar o Lucas dali e levar o Lucas para trabalhar para ela, porque ela sabe que o Lucas tem as qualidades que ela precisa e ela não vai perder tempo de ter que treinar uma pessoa, demorar lá 1, 2, 3 anos para começar a ter resultado. O Lucas já é um cara que tem resultado, então ele só vai pegar o Lucas daqui e colocar o Lucas ali e aí vai remunerar melhor o Lucas para poder tirar ele de lá. Vai melhorar os benefícios do Lucas. É por isso que muitas pessoas saem da empresa e vão para outros para desenvolver a mesma função, porque alguém foi lá, fez uma proposta. Agora imagina, você está ali trabalhando na empresa que você trabalha, chega uma outra empresa e fala assim, Lucas, eu ofereço o dobro do seu salário para você vir trabalhar com a gente. E aí? Fica difícil recusar, né? Você entendeu? Mas por quê? Porque para ela não está perdendo nisso. Ela está ganhando nisso, porque ela já pegou uma pessoa pronta. Né? Então, essa questão de você estar em aprendizado contínuo, a curva do aprendizado. Enquanto as pessoas estão ali simplesmente trabalhando, você precisa ter um diferencial. Acontece a mesma coisa com empresas que compram outras empresas. Várias pessoas começaram um negócio, veio uma empresa maior e ofereceu grande quantia de dinheiro para comprar a empresa, porque tinha uma ideia ali naquela empresa que fazia sentido para aquela empresa maior. Aí depende muito do entendimento da pessoa ali, porque às vezes ela pode vender a empresa, às vezes ela pode fazer um contrato grande de fornecimento de alguma coisa, e ela corre o risco também dessa empresa engolir ela. Dessa empresa desenvolver o mesmo que ela desenvolve, com o capital de giro que a empresa tem, vai amassar ela de qualquer jeito. Então você tem que tomar cuidado. Mas é mais ou menos dessa forma, é por causa do aprendizado. E existe essa curva, nós precisamos continuar aprendendo, você precisa continuar estudando, você precisa continuar buscando, você precisa continuar se valorizando, fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu sempre falo aqui que eu tenho o hábito de toda semana fazer pelo menos um curso diferente. Por quê? É o meu crescimento. Quando que você vai parar? Eu não sei, eu não tenho data para poder parar.
Eu quero continuar aprendendo, é uma coisa que eu gosto de aprender. Ah, você estuda todo dia? Não, tem semana que sim. Tem semana que eu estudo uma vez, duas vezes na semana. Mas eu não deixo de estudar. Então tem esses altos e baixos. Tem semana que você vai estar mais animado, tem semana que você vai estar. Aí tem outros projetos, tem outras coisas, né? Então, mas tem que estar buscando o tempo todo, você tem que estar estudando o tempo todo. Vocês têm que estar lendo o tempo todo. Por exemplo, eu leio, tem mês que eu leio um livro, tem mês que eu leio dois livros, dá tempo de terminar dois livros, tal, mas já faço isso há um tempo, não é de agora. Então, no mínimo, eu leio 12 livros no ano, no mínimo, porque é meu aprendizado. Tem livros que todo ano eu leio ele, já tem livro que tem 3 anos seguidos que eu estou lendo ele todo ano. Por quê? Porque tem coisas ainda daquele livro que eu preciso aprender, assim como a Bíblia. Já tem mais de 15 anos que eu leio a Bíblia toda em um ano. Por quê? Porque tem coisas reveladas na Bíblia ali que ainda não entendo, que precisam ser reveladas. E a minha conexão espiritual. Então, eu termino a leitura da Bíblia todos os anos. E não é um peso para mim mais, não é um fardo. É uma oportunidade de crescimento, porque eu estou me desenvolvendo. No entanto, que eu decidi fazer um mestrado em teologia justamente para poder aprender um pouco mais dessa palavra que é maravilhosa e que edifica ainda mais a minha vida. E eu aprendo, e aí eu coloco em prática. E aí eu transbordo, eu ensino outras pessoas. E é assim que a gente tem que fazer. Ah, quando que você vai parar de estudar? A hora que eu não conseguir mais aprender, certo? Não sei. Mas eu não pretendo parar de estudar, não. Terceiro ponto, a importância do feedback e aí a crítica construtiva. O feedback como ferramenta de crescimento. Nós precisamos entender, aprender a usar o feedback como uma ferramenta de crescimento. E o que é feedback? Alguém sabe aí o que significa feedback? Alguém sabe dizer? Um de cada vez. Feedback, até onde eu sei, é uma avaliação sobre você, são críticas construtivas, críticas ali para talvez te levar à, à evolução. É o que eu entendo sobre o feedback, talvez esteja muito raso. Não, tá certinho. É a reação, né, essa troca de informação, né? Essa devolutiva do seu processo de crescimento. Vamos traduzir isso aqui, num português mais formal. É uma crítica. É uma crítica. O feedback, ele, na verdade, é uma crítica. Mas a gente está falando de feedback como ferramenta de crescimento. Então, se eu pegar e olhar dessa forma, seria a crítica como uma ferramenta de crescimento. Qual tipo de crítica, né? Qual tipo de devolutiva para eu poder analisar o que eu preciso crescer? Porque o feedback é isso, é uma devolução de pontos de melhoria. Então, por isso que ele pode ser traduzido como uma crítica, né? Então, eu vou fazer, né? Geralmente acontece isso nas empresas, né? Os gestores, os líderes fazem esse feedback. O certo deveria a cada 6 meses você fazer isso, dar um feedback, né, para o seu funcionário. E aí você vai pontuar, poxa, eu acho legal que você está chegando ali no horário, porém está faltando um pouco mais de proatividade para você. Eu vejo que você fica esperando, às vezes, a gente determinar, a gente mandar, eu queria que você fosse um pouquinho mais proativo. Então, você está fazendo uns ajustes ali. O feedback é isso. É você fazer os ajustes. E o que a gente precisa fazer? Implementar essa questão do feedback na nossa vida e utilizar ela como uma ferramenta de crescimento. É fazer essa autoavaliação, fazer essa crítica e colocar ali os pontos de melhoria para que eu possa ter esse crescimento. Então, no mindset de crescimento, o feedback ele é visto como uma oportunidade de melhoria, porque é onde eu coloco ali as informações na mesa e aí eu tomo as decisões a partir daquilo que eu vi que eu preciso melhorar. Então, o feedback é essa devolutiva. Às vezes, a devolutiva de alguém para você ou até mesmo você mesmo buscando essas informações. Então, ao invés de ficar exagerando nas críticas, como ataques pessoais,
pessoas de mentalidade de crescimento, elas utilizam essas observações para poder ajustar as suas abordagens e também melhorar o seu desempenho. Então, a pessoa com mentalidade de crescimento, ela não está preocupada com o feedback, se ele vai ser negativo, se ele vai ser ofensivo, o que, que vai ser. Porque ela vai pegar as informações que ela recebeu ali, vai colocar em xeque e ver o que, que faz sentido para ela, o que, que não faz. Por exemplo, esses tempos atrás, alguém me entrou em contato comigo e deu feedback, né? Fez algumas críticas em relação a algumas coisas. E eu agradeci a pessoa até falou assim, olha, não vai ficar bravo comigo, não, tal. Eu falei, não, de forma nenhuma, porque mentalidade de crescimento. Eu não entendi como uma crítica, né? E até mesmo que fosse uma crítica direta, né? O que, que eu ia fazer? Eu ia analisar tudo que a pessoa passou, tudo que ela me falou. E foi o que eu fiz. Eu analisei tudo que ela falou e eu comecei a observar. Falei, por que, que ela está falando isso? E aí é legal, porque assim, poucas pessoas fazem isso. Poucas pessoas chegam para você e falam para você onde que elas estão vendo que você está errando de repente, ou onde que você pode melhorar, ou até mesmo pontos que você não está vendo. E às vezes as pessoas estão do seu lado o tempo todo e elas não falam. Elas veem aquilo ali e elas não falam. Isso é ruim. E é bom quando as pessoas falam para você, porque você tem a oportunidade de avaliar. E eu faço isso. Eu peguei todas as informações, fui lá, avaliei, vi o que, que realmente era válido, fiz as mudanças daquilo que eu considerei válido, e muitas coisas que a pessoa falou, eu olhei e falei assim, ó, não faz sentido. É o ponto de vista dela, agradeço, mas isso daqui não tem como. Isso daqui depende de fatores externos, né? Depende de tal coisa. Isso aqui está no planejamento, futuramente a gente vai fazer, mas agora também não é o momento. E o feedback é isso, você ter a oportunidade de receber essas informações e aí pontuar aquilo que você pode melhorar ou não. Então, você tem que utilizar essas observações aí e ajustar aí ao seu favor para você poder conseguir se desenvolver. E aí a gente pode transformar o feedback em ação. Por quê? Você vai lá, pega esse feedback, né? Monta um plano de ação em cima dessas informações que você tem, ou ajusta o seu plano de ação, e aí você vai colocar em prática a sua mentalidade aí de crescimento, esse mindset de crescimento. E vai envolver você ouvir mais, você perguntar às vezes para as pessoas. Se você não estiver tendo esse feedback ali, pergunta, conversa com as outras pessoas, vê o que, que você pode fazer para poder melhorar. A gente tem aí agendado uma reunião toda semana, né? Então você pode trazer ali algumas informações para que eu possa pontuar para você, para que eu possa fazer um feedback. É igual eu tenho falado para todos vocês, né? Eu vou trabalhar com você a partir daquilo que você trouxer para mim, para a gente poder trabalhar. O que, que você quer mudar, o que, que você quer crescer. E a gente vai desenvolver um plano em cima disso. Então, se você não tiver nada, fica difícil, né? O que, que eu vou te oferecer? Eu vou te oferecer nada, porque você não está querendo nada. Então, aí eu estou te oferecendo aquilo que você está querendo, que é o nada naquele momento. E aí vai depender daquilo que você quer. Mas esse feedback, ele pode ser transformado em ação. O nosso quarto ponto aqui é a persistência e a mentalidade a longo prazo. E a gente precisa superar um negócio aqui que é muito, muito importante e que atrapalha muitas pessoas, que é o desânimo. A gente tem que resistir e superar o desânimo. Por quê? É um dos principais desafios para você manter um mindset de crescimento ao longo da sua vida, que é a perseverança, é passar pelo processo. Porque ter planejamento é fácil, querer mudar é fácil, querer sair do lugar é fácil. O mais difícil é você continuar isso todos os dias, é você não ter recaída, é você continuar firme. E por mais que você tenha recaída, você tem a capacidade de virar a chave o mais rápido possível, né? De continuar buscando aquele crescimento. Então, a gente sabe que o fracasso, ele é inevitável. O fracasso vai acontecer. E se você for olhar, todas as pessoas bem-sucedidas, elas fracassaram em algum momento da vida delas. São poucas as pessoas que não passaram pelo menos um fracasso. É muito raro. E essa pessoa que talvez não passou é uma pessoa que aprendeu com os erros dos outros. E aí ela tem um grande diferencial aí.
mas o fracasso é inevitável. A diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento é que, para quem possui o mindset de crescimento, o fracasso é parte do processo de aprendizado. Essa é a grande diferença. Eu vou aprender. Eu errei? Eu fracassei? Sim, mas eu vou aprender. Eu vou continuar crescendo. Então, nós precisamos também, além de resistir, ter visão a longo prazo. Tem que ter visão a longo prazo. Então, a persistência, ela não é algo que é para acontecer da noite para o dia. Aliás, o seu crescimento não é da noite para o dia, seu desenvolvimento. Talvez você demorou aí 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos para ter esse resultado que você está tendo agora. E aí você quer mudar agora, para você entender o que você precisa de melhoria. E você acha que do dia para a noite você vai conseguir? Você construiu tudo isso em 30 anos, 40 anos, e agora você vai desconstruir e você acha que vai ser rápido? Não vai. A gente precisa entender que é um processo. É um processo. A persistência, ela vai aparecer ao longo prazo. Ao longo prazo. Então, as pessoas com mindset de crescimento, elas veem o aprendizado e o desenvolvimento como uma jornada contínua. É isso que a gente está fazendo aqui. Por isso que a nossa mentoria, ela não é de um mês, ela não é de 2 meses, ela não é de 3 meses. Ela é de um ano. E vocês vão ver que a hora que finalizar esse ano, vocês vão precisar de mais, porque o aprendizado é contínuo. O desenvolvimento dessa mentalidade de crescimento é contínuo. Então, em vez de ficar buscando resultados imediatos, essas pessoas de mindset de crescimento, elas compreendem que o verdadeiro crescimento vem além da consistência e do esforço ao longo prazo. E aí, de tanto você repetir, de tanto você ir atrás, de tanto você buscar, de tanto você fazer, quer ver? Por exemplo, se você pegar hoje, sair aqui da aula e for fazer 100 abdominais, você vai ficar com o abdômen definido? Não, né? Por quê? Não define o abdômen na primeira vez que faz. Como que eu tenho resultado para ter um abdômen definido? Talvez só fazendo abdominais você até não consiga. Talvez você vai ter que ter um planejamento para entender o que você vai ter que fazer. Talvez você vai ter que perder a barriga primeiro, perder gordura localizada, aí você não vai precisa poder ir pro abdominal direto, você vai ter que fazer outras coisas que vai eliminar essa barriga, e aí você vai trabalhar ali, não só os abdominais. E às vezes o abdominal vai ser o último recurso, porque a prancha tem muito mais resultado que o abdominal, porque a barriga caída, são os órgãos que estão descendo a gravidade, o tempo está passando e vai descendo para baixo, é normal. E aí você vai ter que fazer um fortalecimento muscular para poder manter essa parede, né, do seu, né, todos os seus órgãos ali presa, para depois aparecer a marca do tanquinho que às vezes as pessoas querem. E não é da noite por dia, às vezes vai um ano, às vezes vai 2, às vezes vai 3, às vezes é alguns meses, depende da alimentação, depende do esforço que você vai fazer. Na tua vida não é diferente. Essa mudança de mentalidade, esses resultados que você está buscando não vão acontecer da noite para o dia, tá? Não vão acontecer da noite para o dia. Vamos lá. Quero te dar algumas curiosidades aqui sobre o desenvolvimento do mindset. Existe algo chamado neuroplasticidade. Alguém já ouviu falar? Sabe o que significa? Pode me dizer? Nada? Sei. Fala aí para nós então o que que é. Não sei, não sei. Ah, não sabe. Alguém sabe? Neuroplasticidade é a capacidade que a gente tem de continuar aprendendo, independente da idade que a gente tem. Então, pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que o nosso cérebro ele é capaz de reconfigurar e de mudar ao longo da vida. Olha que interessante.
de se reconfigurar. Neuroplasticidade é isso, é você conseguir reconfigurar o seu cérebro, reconfigurar a forma como que você pensa. Por isso que eu acredito no mindset de crescimento, que as pessoas podem crescer, porque a gente pode mudar. A neuroplasticidade já comprova isso. Então, isso significa que, mesmo quando habilidades parecem fixas, parece que você não vai aprender mais nada, há espaço para a evolução e também para o aprendizado. Reforçando a ideia de que o crescimento é possível em qualquer estágio da vida. Então, independente da sua idade, independente do que você já passou, independente do que você já viveu, existe algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem de reconfigurar e de mudar aos nossos pensamentos, às nossas atitudes ao longo da vida. Por isso que eu acredito na mudança. Se a gente for falar numa linguagem cristã, independente da idade da pessoa, ela pode se converter. Ela está mudando a mentalidade dela. Ela está tendo um mindset, né? Mudando o mindset. Então, isso é uma curiosidade. Pessoas bem-sucedidas e o mindset de crescimento. Olha só, muitos indivíduos mais bem-sucedidos do mundo, incluindo atletas, empreendedores, líderes globais, são conhecidos por manter uma mentalidade de crescimento, buscando constantemente aprimorar suas habilidades, mesmo após alcançar o sucesso. Você vê que algumas pessoas elas alcançam os objetivos e depois elas definem objetivos diferentes e elas vão lá e elas continuam buscando, elas continuam fazendo, elas saem muitas vezes da profissão, vai para outra coisa, faz e elas continuam buscando. Tem alguma coisa ainda que elas precisam fazer e elas vão atrás e elas conseguem se desenvolver. Então, todas as pessoas bem-sucedidas, elas têm um mindset de crescimento. Se você identificar que você tem um mindset fixo, está na hora da gente mudar isso. E para a gente concluir, o mindset de crescimento ao longo da vida é um processo contínuo que envolve adaptação, responsabilidade, abertura ao feedback e persistência. Então, ao adotar essa mentalidade, as pessoas não apenas desenvolvem habilidades, mas também criam uma abordagem mais saudável e resiliente para lidar com os desafios inevitáveis do crescimento pessoal e também profissional. Desenvolver esse mindset é muito importante para que você possa alcançar os seus objetivos, alcançar os resultados que você está buscando e sair da sua zona de conforto. E bora para cima, bora para as perguntas, bora tirar as dúvidas de vocês aí sobre mindset.